Olá pessoal, tudo bem? O governo de Joe Biden diz que continuará a política de construção de muro na fronteira com o México. Nós temos que, na mesma medida, Donald Trump diz que o candidato e presidente Joe Biden deve pedir desculpa ao presidente quando o acusava de construir o muro e assim por diante. Nós temos que a questão do muro envolvendo os Estados Unidos e o México é uma longa história. E essa longa história nós vamos observar no vídeo de hoje. Vamos perceber que o muro construído entre México e Estados Unidos começa ainda na década de 80, mas se desenvolve de maneira mais significativa já nos anos 90. Então, há um longo histórico e uma longa disputa entre os governantes norte-americanos para ver quem será aquele que fechará a fronteira entre ambos os países na América do Norte. Pessoal, se você quer aprender geopolítica, um recado importante. Não deixe de consultar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Você clica, digita ali o seu nome, o seu e-mail e baixa o e-book para que você tenha acesso ali a uma indicação de leituras e estudos sobre a geopolítica dos Estados Unidos, da Guerra Fria, da Rússia, da China, do Oriente Médio e todos os demais temas importantes da geopolítica do nosso glorioso conhecimento aqui de ciências humanas. E claro, eu vou pedir ainda a você que divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica para que elas tenham acesso aí aos nossos debates, às nossas reflexões e assim por diante. Olá pessoal, tudo bem? Nós poderemos começar o nosso vídeo dizendo, conforme teria dito Karl Marx, que a história se repete, primeiro como tragédia, mas depois como farsa. E é só disso que eu consigo lembrar quando eu vejo Donald Trump exigindo que Biden peça desculpa a ele por causa da construção do muro, que nós vamos abordar esta problemática relação geopolítica dos Estados Unidos com o país vizinho ao sul, que é o México. Eu vou pedir a você que curta esse vídeo e, claro, comente aqui embaixo o que você acha de toda essa polêmica. E mais ainda, se você quer aprender geopolítica com um curso cuja metodologia diz respeito a aulas gravadas, aulas ao vivo e informações todos os dias no WhatsApp a respeito dos principais temas de geopolítica, não deixe de consultar o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E vamos aqui falar sobre o nosso tema de hoje. O muro de Biden. Fica aí a pergunta, né, de quem que é esse muro. Faremos uma contextualização, faremos ainda um debate a respeito da questão migratória, que justifica em boa parte a construção do muro, bem como a questão do uso de drogas ou do tráfico de drogas, claro, ainda envolvendo também tráfico de pessoas, infelizmente, ok? E de armas, deportações e a questão da fronteira. Então nós estamos falando aí do governo de Joe Biden, o presidente norte-americano que foi eleito no ano de 2020. Nós temos aqui uma fronteira com um muro bastante significativo em termos de altura, não é? De um lado nós temos a Califórnia, próximo a San Diego, no sul do território dos Estados Unidos, e no outro você tem ali a Baixa Califórnia e a cidade importante ali é a cidade de Tijuana e a existência do muro. O que você visualiza aí é uma Tijuana densamente povoada, então você tem uma população bastante expressiva em Tijuana. A estimativa é que em Tijuana você tem 1 milhão de habitantes. E na região metropolitana envolvendo Tijuana e demais espaços urbanos ali, haveria 2,2 milhões de habitantes. Então, um número bastante expressivo de pessoas vivem na fronteira entre os Estados Unidos e o México, olhando aí em especial esta fronteira específica de Tijuana e San Diego, que é uma das mais notáveis quando nós pensamos nos limites fronteiriços entre ambos os países. Vamos observar aqui na próxima foto a contextualização. Nós temos o seguinte, o muro entre os Estados Unidos e o México vai ser colocado em construção a partir da chamada Operação Gatekeeper. A Operação Gatekeeper vai construir trechos do muro no estado da Califórnia. E depois nós temos ainda a Operação Hold the Line, que vai construir partes do muro na fronteira com o Texas. A Operação Safeguard, que constrói partes e trechos do muro no estado do Arizona. E isto vai se dar em 1994, que é justamente o momento quando os Estados Unidos era governado pelo Bill Clinton, presidente ali do Partido Democrata.
ok? Então a questão envolvendo o muro nos Estados Unidos é uma questão antiga, é uma questão histórica que diz respeito muito a respeito das contenções ou tentativa de fazer migratórias por parte dos Estados Unidos. E mais, além da questão migratória, uma outra justificativa, além da questão migratória ilegal, e batem muito nessa tecla, embora muitos dizem que é para desviar o objetivo real, que é não permitir que latinos entrem nos Estados Unidos, ok? Então existe esse debate importante, nós temos que travá-lo sim, mas outro aspecto importante diz respeito à construção do muro para tentar conter o tráfico de drogas. É outra justificativa importante que o governo dos Estados Unidos busca dar para a construção do muro na sua fronteira, com o objetivo de melhor controlar os pedestres, as pessoas que atravessam de uma fronteira para outra. Mesmo porque nós temos uma enorme densidade demográfica na Califórnia, quando pensamos na grande megalópole dos Estados Unidos, São Francisco, San Diego, e se não houvesse o muro e as contenções de fluxo migratório, muitos discutem, em termos de geografia urbana, que a cidade de Tijuana e a zona metropolitana no território do México seria um território integrado em termos de megalópolis ao território dos Estados Unidos e México, tudo bem? Então há esse debate, mas como nós temos uma barreira, um muro inclusive que é bastante alto, isto não avançou. Mas o detalhe aqui, e importante, é a ironia. Nós temos que o governante dos Estados Unidos, chamado Bill Clinton, constrói trechos importantes do muro ali nessas operações de fronteira, conforme vimos. Em 2016, quem concorre às eleições com Donald Trump é Hillary Clinton. Então a Hillary Clinton está criticando o Trump, que diz que vai construir um muro de maneira bastante vergonhosa, na minha opinião. Claro que o muro não é a solução, não é, especialmente porque afeta a vida de milhões de pessoas que buscam melhor condições de vida nos Estados Unidos, ok? Certo? Isso é um ponto importante. Só que a ironia é que a Hillary Clinton está criticando o Trump por um muro que ele quer continuar a construir, a terminar e fechar mais a fronteira, que o esposo dela começou a construir. Não é muito curioso isso? Só que a imprensa, algumas palavras de baixo calão, dizia, não, o muro de Trump, tirando totalmente fora de contexto a histórica relação do muro da vergonha entre os Estados Unidos e o México, assim chamado. Nós, quem trabalhamos história, geografia, nós conhecemos essa questão. Nós que compreendemos os fluxos migratórios, o que motiva as questões migratórias, sabemos que não existe muro apenas entre os Estados Unidos e o México. Existem muros entre vários países do mundo afora. Tanto países na Europa, em relação às migrações oriundas da Ásia e da África, bem como também fronteiras entre países da própria África, não é? De modo que a questão do muro, da cerca, é uma das principais medidas antimigratórias que existem, mas banalizaram tanto ao ponto de dizer que o muro é apenas uma construção pretendida por um partido YZ. Não é verdade. O muro é uma prática, infelizmente, recorrente ali nas histórias geopolíticas mundo afora. Muito bom, dito isso, observando aí o nosso slide, você percebe que o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos vai aprovar ali no ano de 2009 a construção de 310 quilômetros de cerca de fronteira em 4 estados, no Arizona, Novo México, Califórnia e Texas. Governo de Barack Hussein Obama, ambos do Partido Democrata. Tudo bom? Agora, você tem ainda a lei cerca segura do contexto do governo de George Bush, ok? Que é do partido de Donald Trump, que é o Partido Republicano. A justificativa da construção desses muros, dessa cerca, vai se dar por causa do fluxo ilegal de imigrantes e também por conta do tráfico de drogas, em especial o tráfico de drogas. E claro, o sequestro de pessoas em fragilidade no fluxo de fronteira, no fluxo migratório, melhor dizendo, que são, infelizmente, muitas vezes abusados por quem conhece os trajetos, por quem conhece as rotas, a exploração, venda de pessoas, exploração sexual, exploração inclusive das pessoas para que transportem drogas ilegalmente. É uma bagunça, infelizmente, a questão migratória, não só na fronteira com os Estados Unidos e com o México, mas em diversas fronteiras mundo afora. Bom, então nós temos aí, avançando o nosso conteúdo, a contextualização. Nos Estados Unidos, em 2016, Trump vai propor a construção do muro, ok? E aí você visualiza que qualquer imprensa que diga que o nome do muro, o muro do Trump, é no mínimo vergonhoso, ok? Isso é um desrespeito à geografia, isso é um desrespeito à história, isso é um desrespeito às pessoas que se preocupam minimamente com as questões do drama humano de quem migra. Até porque o muro não saiu da cabeça do Trump. Diversos governos americanos anteriores a ele vão discutir e vão construir parte e trechos de cerca e de muro,
ok? Bom, tanto é que o muro era chamado de Muro da Vergonha. Mas a imprensa mundial descobriu que existia a fronteira dos Estados Unidos com o México e passou a chamar de Muro de Trump. E aí você tem o governo Biden dizendo que vai voltar a construir o muro com o orçamento arrecadado ali nos Estados Unidos, no contexto do governo norte-americano de Trump, com esta finalidade. E aí o que a imprensa fala? Muro de Trump. Olha só, Biden retoma a política de Trump. Biden retoma a política de Trump. Parece copia e cola. Ó. As críticas a Biden por levar adiante muro de Trump. Vejam só, Trump exige desculpas de Biden, não é? Aqui está a ironia, é um jornal que se destacou um pouco aí, se distanciou daquela papagaiada, digamos assim, e Cruzoé, Biden vai ampliar muro de Trump, como que se o muro tivesse começado em 2016. Trump dizia que construiria um muro e que o México pagaria, mas Trump não conseguiu levar adiante a sua medida de construção de muro e de finalização da fronteira fechada. Bom, aqui nós temos duas fotos, tudo bom? Do Arizona, datadas aí de 2009, certo? Aqui a construção de trechos do muro, e aqui você vê as pessoas tentando sair de um lado para outro, certo? Aqui você vê Donald Trump inspecionando ali os tipos de muro que poderiam ser colocados na fronteira. Você vê a partir da altura do homem, das pessoas, o quanto o muro realmente é muito alto, em boa medida inviabilizando muito, ou dificultando, não é inviabilizar, é muito forte, mas dificultando bastante a migração ou a travessia neste muro, tudo bom? Bem, olhando aí as próximas fotos, observando o seguinte, né? A fronteira, vamos observar um pouco essa fronteira como funciona. A fronteira é de 3.200 km mais ou menos, eu não sei precisamente, ok? Coloquei 3.140, se eu não estou enganado é algo assim, ok? Mas é em torno de 3.000 quilômetros. Tá? A fronteira do Brasil tem 15.000 quilômetros de extensão quando nós observamos as fronteiras terrestres, ok? Fora as fronteiras marítimas, tudo bom? No caso, os Estados Unidos têm a fronteira entre Estados Unidos e México de 3.000 quilômetros. É muito difícil fazer o controle de uma fronteira permeada por desertos de difícil acesso, ok? De difícil instalação e habitação humana, e rios, especialmente ali o Rio Colorado, não é, na região da Flórida, não, desculpem, da Califórnia, ok? E, claro, sobretudo o Rio Grande, certo? Em especial na fronteira com o México, na porção aqui, ó, leste do território dos Estados Unidos com o México. E há grandes e importantes áreas urbanas, não é? O exemplo mais notável talvez seja São Diego, na Califórnia, e El Paso, no Texas, ok? E grandes cidades do lado mexicano, em especial no limite ali do muro, você tem o muro e as cidades mexicanas, que se não houvesse aqueles muros, provavelmente as cidades avançariam em direção ao espaço do território norte-americano. Você tem aí San Diego e Cidade Juarez, que são duas famosas cidades importantes. Olhando aqui uma foto curiosa, na fronteira do Texas, salvo engano, você tem ali Juarez, ok? E El Paso. El Paso, nos Estados Unidos, você vê aqui o vazio e você tem uma grande ocupação urbana, uma grande ocupação humana, aí evidenciada a partir da luminosidade noturna em El Paso. Então, tem essa característica também. As cidades mexicanas, no limite do muro, no limite da fronteira da linha no chão, são cidades muitas vezes mais populosas, ok? Em relação às regiões norte-americanas, não é? Muitas vezes, nem sempre assim, tá bom? Bem, aqui nós temos um mapa mostrando aqui onde se localiza o estado da Califórnia, Arizona, Novo México, o rio que eu havia mencionado com vocês aqui, ó, Rio Colorado, né? E aqui o outro rio que é o Rio Grande. Nesta localidade aqui, um rio de grande extensão territorial e muito volumoso. Aí nós temos cidades aqui, como é o caso do Novo México, né? El Paso, eu falei Texas, engano. Nós temos aqui El Paso, no Novo México, e a cidade de Juarez aqui na fronteira entre ambos as províncias, digamos assim. No caso aqui a província mexicana, cujo nome eu me recuso a pronunciar, porque eu vou errar provavelmente, ok? As pronúncias aí importantes, além dessa daqui, cujo nome eu não pronuncio, né? Tijuahua, algo assim. E nós temos aqui a Baja Califórnia, o Baixa Califórnia, com o limite com o território da Califórnia e as cidades de San Diego e Tijuana, que foi o que nós mencionamos na foto inicial. Então, em diversas localidades você tem espaços urbanos fronteiriços densamente ocupados, mas o problema nem diz respeito a essas ocupações densamente urbanas localizadas na fronteira do México com os Estados Unidos.
o maior problema mesmo diz respeito ao tráfico, certo? E o tráfico, por sua vez, diz respeito, infelizmente, não somente às drogas, mas também ao tráfico de seres humanos, infelizmente, né? Bem, e nós temos aqui a questão da imigração. Os Estados Unidos é um país que, de longe, apresenta um número absoluto maior de imigrantes no mundo, não é? A população americana é de 330 milhões de habitantes, pouco mais que isso, e há uma estimativa de que nós temos ali 45 milhões de habitantes. 45 milhões de habitantes que são de origem migrante, no caso. Sobretudo latinos, né? No caso, a maior colônia brasileira fora do Brasil é a que está nos Estados Unidos, estimado ali, segundo o Itamaraty, em 1,5 milhão de brasileiros, ok? Que vivem nos Estados Unidos, ok? Brasileiros, a maior colônia brasileira. Em segundo lugar, a gente terá o Portugal. Portugal cresceu muito ali, a colônia brasileira, em torno de 300 mil habitantes, ok? Isto por conta da nossa relação histórica e tal. Aí depois nós temos o Paraguai, em torno de 280 mil habitantes e assim por diante, não é? Então a maior colônia brasileira, que é a que está nos Estados Unidos, de longe é a maior, 1 milhão e 500 mil pessoas. Isto, pois, os Estados Unidos é um país, em termos de economia, que atrai muitas pessoas, não é? Isto são os brasileiros que estão legalizados. Há uma estimativa de que 300 mil brasileiros nos Estados Unidos não estão legalizados. Portanto, são imigrantes ilegais. Mas é muito difícil você precisar o dado do imigrante legal porque ele não dá entrevista. Se ele perceber ali alguma situação que alguém pergunte sobre sua vida, ele vai sair pela tangente porque ele vai ter medo da patrulha, da deportação, ok? Bom, mas voltando aí, são estimados 45 milhões de imigrantes, um número bastante considerável. E o detalhe, desses 45 milhões de imigrantes, nós temos 12 milhões de imigrantes que são taxados como ilegais. São números estimados esses pelo governo americano, ok? 12 milhões de migrantes ilegais nos Estados Unidos, certo? E a discussão é que o território americano não tem condições de absorver maior número de pessoas ilegalmente. Alguns vão dizer que os Estados Unidos dificultam a migração legal justamente para ter justificativa para mandar embora que eles não querem, né? Esse é um debate importante. E dizem que o problema nem é o imigrante legal, mas sim a dificuldade que esse imigrante vai ter de legalizar sua condição. E, portanto, fica refém aí das políticas de deportação e assim por diante, da estigmação cultural. Só que é curioso que, ao mesmo tempo, você tem imigrantes legalizados nos Estados Unidos que fazem protestos contra os imigrantes ilegais, que vão dizer que não, para lá, nós tivemos um processo de imigração legal e não é certo as pessoas entrarem no território dos Estados Unidos sem fazerem parte do processo adequado conforme a lei. Não é um debate que não tem fim, né, gente? Bom, e por fim, um dado curioso e importante a ser mencionado é que desses 12 milhões de ilegais, tem tudo, não é? Especialmente latinos, brasileiros, inclusive, não é? Temos ali hondurenhos, guatemalcos, cubanos, etc., não é? Da América Latina em peso. Inclusive os brasileiros, repita-se, mas a estimativa é que metade é de mexicano. Até porque é o país fronteiriço vizinho. As relações entre Estados Unidos e México são históricas, nós bem o sabemos. O território, desde do Texas até lá, o território da Califórnia, toda a região sul dos Estados Unidos, passando pelo Arizona, Novo México, são territórios, Nevada, são territórios que pertenciam ao México e foram conquistados pelos Estados Unidos no contexto da Grande Guerra, lá de 1845 a 1848, quando vão assinar, salvo engano, o Tratado de Guadalajara, quando os Estados Unidos anexa para si aquela parte do território que hoje é Estados Unidos, ok? Mas a relação histórica entre esses dois países é muito profunda, os laços culturais são muito fortes, de modo que em diversas cidades fronteiriças e em muitos estados no sul dos Estados Unidos a principal língua falada é o espanhol, justamente por conta dessa forte relação entre os dois países, não é, fronteiriços ali. Perfeito? Pessoal, presumo que nós temos compreendido aqui o quanto complexa é a questão migratória entre os Estados Unidos e o México, tudo bom? Fizemos uma contextualização histórica, analisamos que a imprensa muitas vezes trata de uma maneira ruim, ok? Sem profundidade, sem analisar a história do muro e as implicações, não é? Dos governos ali, por que construiu, por que quis ampliar e assim por diante, ok? Porque uma palavra que é muito utilizada é a questão da xenofobia, que é muito forte, existe, não discordo, não é? Não tem como discordar que o sol nasce a leste.
tudo bom? Mas a questão do muro não se resume ao Trump e nem a questão da xenofobia. Ele é histórico e complexo, envolve a formação dos Estados Unidos e, por outro lado, segundo os defensores, especialmente americanos, existe o direito à soberania dos Estados Unidos em não permitir que haja imigração que não respeite as próprias leis americanas. Deu para compreender a complexidade? Espero que sim. Aqui é um mapa mostrando a apreensão de drogas, especialmente a heroína, na fronteira dos Estados Unidos com o México para o ano de 2017, uma variação que aumentou em relação ao ano anterior. Então o Trump bateu pesado, segundo alguns vão apontar, na tentativa de combater o tráfico de drogas, não é? E o Biden, no seu primeiro dia de governo, vai dizer que a política do Trump em relação à migração estava errada, ele não iria continuar com tal política, mas voltou atrás. A justificativa do governo dos Estados Unidos, agora de Joe Biden, é que existe um recurso e este recurso precisa ser empregado em alguma atividade de fronteira, que é justamente o destino ali daquele recurso que é o muro. Tudo bom? E o Trump, por sua vez, irônico que é, diz que o Biden tem que pedir desculpas a ele. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência e agradeço por confiar no nosso trabalho. Eu vou reiterar o pedido. Divulgue o nosso conteúdo e venha estudar com a gente que você vai entender a relação histórica dos Estados Unidos com o México, a história dos dois países, a disputa fronteiriça, a Grande Guerra, a expansão dos Estados Unidos para o Oeste, enfim. Espero que tenhamos compreendido. Bons estudos e conforme sempre digo, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.